Volume 681 do Histórico. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. Se transforma da vida de animal racional para a vida de animal irracional. E o irracional é bravio, porque é feito pela energia magnética. É por isso que todo animal irracional é bravio, porque é feito pela energia magnética. A energia magnética é a energia pior que tem, porque é a energia da imaginação. E todos primeiro têm que passar pelo astral térreo. Depois de passar pelo astral térreo que vai para o chão, vai ser bicho do chão. O astral térreo são os orixás que pertencem à magia negra. Depois então é que vai ser bicho do chão. E assim são as transformações naturais da natureza. Porque nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. A fase do pensamento terminou em 1935 e não adianta pensar, porque com o pensamento ninguém resolve mais nada. É porque todos estão vivendo artificialmente. E por viver artificialmente não tiveram condições de sentir as mudanças das energias. E hoje ninguém se conforma em ser assim como é, um corpo de matéria que por si mesmo se destrói. Ninguém se conforma em ser assim, todos querem saber de onde veio, para onde vai, para onde irá. Para onde irá? Irá para as classes inferiores. E querem saber de onde são. De onde são? São do mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Porque essa energia do primeiro mundo está materializada aqui na Terra, no istmo do mesencéfalo, que é a glândula pineal, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Hoje todos que passaram a se conhecer estão ansiosos para deixar de ser assim como são, um corpo de matéria que por si mesmo se destrói. E por isso muitos botam uma montoeira de livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. Outros botam uma montoeira de livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível e sonhar que está no mundo racional. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra, de uma classe para outra. E vão se transformar agora para a classe de animal irracional. E se são ferozes é porque são feitos pela energia magnética. Por isso nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma de uma vida para outra, porque é a natureza de transformações. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, assim preparando a humanidade para voltar para o seu estado natural, porque a natureza tem pena de todos sofrendo essa deformação racional, para voltar todos para o primeiro mundo, ser um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Há milhões de milênios que vem a natureza preparando todos, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, e assim preparando a humanidade para voltar para o seu estado natural. Porque estamos na fase do terceiro milênio, na fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e por isso estão aí nessa classe de animal racional. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma fase para outra. E estamos na fase do terceiro milênio, que é a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e por isso estão aí nessa classe de animal racional.
e a fase do pensamento terminou em 1935. E por ter terminado a fase do pensamento, os pensadores perderam o direito de viver. E todos os feitos do pensamento e da imaginação estão a caminho da falência. E está aí a falência do pensamento. Tudo isso por ter terminado a fase do pensamento em 1935. E nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma de uma vida para outra, de uma classe para outra. E estamos na fase do terceiro milênio, na fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional, e por isso estamos aí nessa classe de animal racional. E muitos estão sonhando que estão voando, recebendo em sonhos o que vai se passar daqui a alguns anos. E todos vão transitar pelo espaço, porque a matéria vai se acabar. Matéria já era. E ninguém pode fazer mais nada, somente desenvolver o raciocínio para todos voltar para o seu mundo de origem e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional, e por ter terminado a fase do pensamento, os pensadores perderam o direito de viver. E tudo que tem princípio tem fim. O mundo teve o seu princípio e tinha que ter o seu fim. É por isso que há milênios que está aí a fase da racionalização dos povos, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando-se a humanidade para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. A fase do pensamento terminou e todos os feitos do pensamento e da imaginação estão a caminho da falência. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E assim é esse mundo de aparências, todos aparentando aquilo que não são, sendo uma coisa e aparentando outra. E estamos na era do fogo. O fogo é que está dominando. Estamos na fase de salve-se quem puder e se puder. Todos são rendidos pelo fogo. E está aí a era de salve-se quem puder e se puder. Porque estamos na era do fogo, passamos por essa era de salve-se quem puder e se puder. E por isso as guerras não cessam, porque estamos na era do fogo. E no raciocínio vão encontrar a verdadeira paz, vão encontrar o verdadeiro amor, vão encontrar a verdadeira concórdia e a verdadeira fraternidade. A concórdia é todos concordando com todos. E no pensamento está a discórdia, todos discordando de todos. E da discórdia causam os atritos, e os atritos causam os conflitos, e todos vivem em conflitos consigo mesmo. O mundo atravessa as horas piores de sua existência, porque no tempo em que a natureza era comandada pela energia elétrica e magnética, tudo era diferente. Havia concórdia, todos concordando com todos. E não existia fome, porque prevalecia a fraternidade, tinha comida de sobra. Tudo era muito baratinho. E a fase do pensamento terminou, e por ter terminado a fase do pensamento, todos perderam o direito de viver. Porque terminou a fase do pensamento e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, o pensamento de todos começou a enfraquecer. O enfraquecimento foi tão grande que deu consequência a essa falência moral, física e financeira dos pensadores, e essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores, esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E por isso estamos na fase do terceiro milênio, na fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele.
Porque todos são de raça racional e por isso estão aí nessa classe de animal racional. Hoje ninguém tem nada para dar a ninguém, porque o pouco que tem não chega para si mesmo, e todos são escravos da natureza, porque têm que trabalhar para se manter. São escravizados pela natureza. Quem trabalha come, quem não trabalha não come. E tudo que o pensamento fez e a imaginação está a caminho da falência. Tudo isso porque terminou a sua fase, e todos os feitos da fase estão a caminho da falência. Houve num mundo grande fartura, hoje a miséria impera. Hoje o pouco que a pessoa tem para si mesmo, e ninguém tem nada para dar a ninguém. E o mundo passando por essa situação difícil, situação de dificuldade, e está no mundo inteiro. Tudo que foi feito pelo pensamento e a imaginação está a caminho da liquidação. Porque acabou a fase do pensamento em 1935. As coisas no mundo nunca tiveram tão pretas como estão. Tudo isso por ter terminado a fase do pensamento e da imaginação. Porque está tudo falido, a falência tomou conta de tudo. E aí está a fase, há milhões de milênios, da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e por isso estão aí nessa classe de animal racional. É milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. E assim aperfeiçoando a humanidade, a natureza vem para que todos voltem para o seu estado natural, que é o mundo racional, onde lá são corpos de energia de vida eterna, o seu progresso de pureza. E tudo nunca teve nessa miséria, no mundo sempre existiu fartura. E a fase do pensamento terminou e todos os seus feitos. Hoje estamos na fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Há milhões de milênios que a natureza vem morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando a humanidade para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Hoje todos que já passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu estado natural. Porque lá sabem que são energias de vida eterna com seu progresso de pureza. São corpos de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. E todos querem ser puros, limpos e perfeitos, porque nessa deformação e transformação todos são cheios de defeitos e muitos com cacuetes horríveis. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. Se transforma da vida de animal racional para a vida de animal irracional. E o irracional é bravio, porque é feito pela energia magnética. É por isso que todo animal irracional é bravio, porque é feito pela energia magnética. A energia magnética é a energia pior que tem, porque é a energia da imaginação. E todos primeiro têm que passar pelo astral térreo. Depois de passar pelo astral térreo, é que vai para o chão, vai ser bicho do chão. O astral térreo são os orixás, que pertencem à magia negra. Depois então é que vai ser bicho do chão. E assim são as transformações naturais da natureza, porque nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. O mundo foi feito pelos seus habitantes, que aí estão materializados em forma de máquina do raciocínio, sofrendo as consequências do que fizeram para si mesmos.
e muitos materializados conduziam-se por essas histórias como se fossem verdades. E vendo contradição com todos esses deuses guerreiros e que sempre guerrearam, até hoje, que sempre conservaram as guerras religiosas. Religiosos em pé de guerra, uns contra os outros e guerreando uns aos outros, por estarem dominados pelo magnetismo, que magnetizou todos dentro desses cultos misteriosos, enigmáticos e fenomenais. Hoje é que todos acordaram para a realidade positiva e dizendo: é verdade. Tudo isto foi muito bom para a lapidação de todos que nesse mundo estão. Tudo isto foi muito bom e por isso todos hoje que passaram a se conhecer diz: é verdade. Tudo isto teve um grande proveito, porque só serviu para lapidar a humanidade. Todos sendo lapidados por esses cultos de seitas, doutrinas e religiões. Tudo isso serviu muito para a conservação da lapidação. E por estarem sendo lapidados, aí estavam nessa galáxia Terra condenados a sofrer e condenados à morte. E por isso, para o pensador, a vida não tinha solução, porque todos viviam desconhecidos de si mesmo e do porquê todos assim eram. Verdadeiramente ninguém se conhecia, só se conhecia aparentemente. E a vida dos pensadores era tanto sofrimento que muitos eram destruídos por ele e outros faziam tudo para aguentar. Aguentar o que ninguém estava aguentando, os padecimentos e sofrimentos. Tudo isso serviu para depois de preparar todos, para depois de preparados, para serem recuperados pela fase racional. Hoje todos encontrando a solução da vida e dizendo: até que enfim chegou o fim de toda a humanidade não ser mais assim. Até que enfim passamos a nos conhecer e a saber quem somos e o porquê que assim somos, e a saber de onde viemos e para onde vamos. Até que enfim passamos a conhecer o porquê somos assim e como podemos deixar de ser assim desenvolvendo o raciocínio, que é o causador da existência da mecânica racional. Hoje a vida que parecia que não tinha solução, hoje aí está ela na cultura racional. Na cultura do terceiro milênio, que é as terceiras 7 partes, a mecânica racional do terceiro milênio. Enterrando assim as 21 eternidades, cada mecânica com 7 partes. A energia magnética com 7 partes, a energia elétrica com outras 7 partes de lapidação, feitas por essas duas energias elétrica e magnética que preparou todos, para depois de preparados serem recuperados pela fase do terceiro milênio, que é a mecânica racional, que é as 7 partes dessa mecânica. Hoje todos já passaram a se conhecer diz: é verdade. 21 eternidades que passamos e todos desconhecidos do seu passado. Volume 682 do Histórico. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra, porque a natureza é de transformações. E a pessoa se transforma em animal irracional. E são bravios, são feras, e são ferozes, porque são feitos pela energia magnética. A energia magnética é a energia pior que existe, porque é mal puro. Ninguém sabia que o pensamento era inimigo do pensador. Ninguém sabia, porque se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa, mas o raciocínio não deixa a pessoa passar por esses trânsitos angustiosos. A fase do pensamento terminou em 1935 e o pensamento não adianta pensar. Porque todos os feitos do pensamento e da imaginação estão a caminho da falência.
e ninguém sentiu as mudanças dessas energias por viverem artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E não tiveram condições de sentir as mudanças das energias. Porque quem comandava a natureza era a energia elétrica e magnética. E agora quem está comandando a natureza é a energia racional, a energia do desenvolvimento do raciocínio. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. Da vida de bicho racional para a vida de bicho irracional. E são ferozes porque são feitos pela energia magnética. É por isso que a cobra é feroz, porque ela é feita pela energia magnética. E por isso nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. É a lei da natureza as transformações. Porque somos deformados. Não sabemos o porquê que assim somos, não sabemos de onde viemos, nem para onde vamos. Não sabemos para onde irão, não sabemos de onde somos. Somos de onde? Somos do primeiro mundo, mundo racional. E por isso está aí a glândula pineal materializada na matéria, na cabeça de todos, que é o istmo do mesencéfalo. E somos do mundo racional. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. Preparando-se a humanidade para a humanidade voltar para o seu estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. E estamos na fase do terceiro milênio, na fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. E por sermos de raça racional, é que estamos nessa classe de animal racional. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. Preparando assim a humanidade para, depois de bem preparados, voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Hoje todos que passaram a se conhecer, passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural. Estão fazendo tudo o que podem para voltar para o mundo racional. E muitos estão botando uma montoeira de livro debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. Outros estão botando uma montoeira de livro debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio e sonhar que estão no mundo racional. E muitos estão querendo deixar de ser um corpo de matéria, um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Hoje muitos querem saber de onde são, quem são, por que assim são, de onde vieram e para onde vão e para onde iriam se não conhecessem a cultura racional. E para onde iriam? Iriam se transformar em animal irracional, iriam para as classes inferiores. Hoje muitos sabem o porquê que assim somos, de onde viemos e para onde vamos e para onde iríamos se não nos passássemos a nos conhecer. Iríamos para onde? Iríamos para as classes inferiores. Somos de onde? Somos do primeiro mundo, o mundo que deu causa a essa deformação e transformação racional. E a vida não está para peixe, porque está aí a inflação derrubando tudo. Quem está pensando está perdido. Porque com o pensamento ninguém resolve mais nada. Porque terminou a fase do pensamento e aí está a falência do pensamento. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. O pensamento foi feito pela energia elétrica para lapidar o pensador, para quebrar a cabeça do pensador, para o pensador dar cabeçadas. E por isso o pensamento é um criminoso,
Porque se a pessoa tiver que fazer uma viagem, perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa, porque o pensamento é inimigo do pensador. E quantos têm ido assim? Vai fazer a viagem, acontece um desastre e acaba morrendo. E a fase do pensamento terminou em 1935. E com o pensamento ninguém resolve mais nada. E todos os feitos do pensamento e da imaginação estão a caminho da falência. É por isso que as coisas estão pretas no mundo. Terminou a fase do pensamento, todos os pensadores perderam o direito de viver. Porque terminou a fase do pensamento em 1935 e todo pensador perdeu o direito de viver. E o mundo atravessa as horas mais tristes porque todos vivem desconhecidos de si mesmos. E ninguém sabe o porquê que assim é. Ninguém sabe o porquê que assim são, e isso é uma tristeza, a pessoa não se conhecer. E terminou a fase do pensamento, todos os pensadores perderam o direito de viver. Porque estamos na fase do terceiro milênio, na fase do desenvolvimento do raciocínio, que é a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e por isso estão aí nessa classe de animal racional. Tem que raciocinar. E por isso está aí a cultura racional, para desenvolver o raciocínio de todos. Depois que raciocinar, vai encontrar a verdadeira paz, o verdadeiro amor, a verdadeira fraternidade e a verdadeira concórdia, todos concordando com todos. Porque no pensamento está a discórdia, estão os atritos. E os atritos causam os conflitos, e os conflitos, todos vivem em conflitos consigo mesmo. E é por isso que as guerras não cessam. E a fase do pensamento terminou e terminou tudo de sua fase. Tudo que o pensamento e a imaginação fizeram estão indo à a falência do pensamento. Terminou a sua fase, todos os feitos do pensamento e da imaginação faliram. E estamos na fase do terceiro milênio, na fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e por isso estão aí nessa classe de animal racional. E muitos terremotos por vários lugares, muitos vulcões em vários lugares, e tufão, e furacão, e tornado. Tudo isso por ter terminado a fase do pensamento. Terminou a sua fase, todos os feitos do pensamento estão falindo. E por isso as guerras não cessam. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão sabendo que estamos na fase do terceiro milênio, na fase da racionalização dos povos. Todos têm que raciocinar, todos têm que desenvolver o raciocínio para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional. E Deus existe. É um raciocínio superior a todos os raciocínios. É uma energia superior a todas as energias. Esta obra é a obra verdadeira de Deus, porque vai a 1000 livros. Só Deus é que podia fazer isso. A maior obra do mundo para desenvolver o raciocínio de todos. É por isso que é uma obra grande, porque para desenvolver o raciocínio tem que estudar muito cultura racional, tem que ser assim uma obra grandiosa. E o mundo atravessando essa escuridão, todos sem saber o porquê todos assim são, o porquê que todos assim é, nem quem são, nem de onde são, nem de onde vieram, nem para onde vão, e nem para onde iriam. O mundo atravessa as horas mais tristes de sua existência. Por isso está aí há milhões de milênios a fase racional, preparando toda a humanidade para voltar para o seu estado natural, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo.
preparando-se a humanidade para, com pena de todos estarem aí nessa deformação racional há milhões de milênios. Hoje todos que passaram a se conhecer estão ansiosos para voltar para o seu estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, porque ninguém está aguentando mais da vida da matéria, que é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Quando comandava a natureza, a energia elétrica e magnética, tudo era muito baratinho. Hoje todos que passaram a se conhecer estão ansiosos para voltar para o seu verdadeiro estado natural. E por isso muitos estão fazendo por onde? Não largam os livros das mãos. E há milhões de milênios que a natureza vem tratando de levar todos para o seu verdadeiro estado natural. E por isso morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, para depois de bem preparados voltarem para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Isso há milhões de milênios. Que há milhões de milênios que vêm preparando a humanidade para levar todos para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra, porque a natureza é de transformações. E a pessoa se transforma em animal irracional. E são bravios, e são feras, e são ferozes, porque são feitos pela energia magnética. A energia magnética é a energia pior que existe, porque é mal puro. Ninguém sabia que o pensamento era inimigo do pensador. Ninguém sabia, porque se o pensador tiver que fazer a viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. Mas o raciocínio não deixa a pessoa passar por esses transes angustiosos. Todo pensador é destruído pelos males criados e feitos pelo pensamento. Hoje é que estão passando a se conhecer e tratando de raciocinar, porque sabem quem é o pensamento e a imaginação. E por saberem quem são essas duas máquinas de lapidação, ninguém está mais disposto a ser lapidado, porque não estão mais aguentando a lapidação feita pelo pensamento e a imaginação. E por isso todos estão tratando de desenvolver o seu raciocínio, para deixarem de ser como são sofredores e mortais. Depois que passaram a se conhecer, ninguém quer continuar mais assim, ser sofredores e mortais. E por isso todos estão tratando de desenvolver a energia racional, que está materializada em forma de máquina do raciocínio. Todos estão tratando da desmaterialização, para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E a luta de todos hoje é essa. Todos lutando para desenvolver essas 4 partes do corpo e desmaterializar a energia que é um habitante do mundo racional. E que depois de desmaterializado, retorna ao seu estado natural de racional puro, limpo e perfeito. Porque os corpos lá, no primeiro mundo, o mundo racional, são de energia de massa cósmica pura, limpa e perfeita. O corpo do verdadeiro estado natural de todos é de energia. E por ser de energia são eternos, porque são puros, limpos e perfeitos com seu progresso de pureza. Tudo é energia. A causa da máquina do raciocínio, a energia racional, que é um habitante do mundo racional. A causa dessa máquina elétrica e magnética é energia elétrica e magnética materializada. Para ver que tudo é energia que se transformou em matéria. Antes de ser matéria era energia. Antes de ser máquina do raciocínio era energia. Um habitante do mundo racional. Antes de ser máquina elétrica e magnética de matéria, era energia elétrica e magnética.
para ver que o estado verdadeiro natural de todos é energia. Energia racional, energia de massa cósmica pura, limpa e perfeita. E por serem puros, limpos e perfeitos, são eternos no mundo racional. Para ver que tudo é energia materializada. E por isso está aí a fase racional, a fase da desmaterialização da energia racional, que é um habitante do mundo racional, que depois de desmaterializado toma a forma corpórea do seu verdadeiro estado natural e volta para o primeiro mundo, que é o mundo racional, porque na matéria tudo que tem princípio tem fim. E por isso chegou o fim dessa classe do animal racional nessa galáxia Terra. Chegou o fim porque tudo na matéria tem princípio e tem fim. Tudo é assim, como sua vida teve princípio e terá o seu fim, e como todas as vidas têm princípio e têm fim, do animal racional, do animal irracional, do vegetal e do mineral. Tudo é energia elétrica e magnética materializada. E por isso tudo tem princípio e tem fim. Chegou o fim dessa classe do animal racional, como já chegou o fim de muitas classes de animais que não existem mais, e outras classes caminhando para o seu fim, para a sua extinção. Porque não são aqui dessa galáxia Terra, são habitantes do primeiro mundo, o mundo racional. Lá são eternos e aqui são mortais, sofredores, porque não são daqui dessa galáxia Terra. E por isso aqui nessa galáxia Terra todos penam que faz pena. Muitos penam até demais e são destruídos pelo sofrimento, porque não são dessa galáxia Terra. Em toda a escrituração saberão porque ficaram assim como estão, condenados à morte, condenados a sofrer. Vão saber em toda a escrituração porque que assim são, e de onde essa galáxia Terra é, e de onde todos vieram e como vieram, e para onde todos vão e para onde todos vão, que é no primeiro mundo, o mundo racional. Volume 683 do Histórico. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra, porque a natureza é de transformação, e por isso nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. Da vida de animal racional para a vida de animal irracional. E todo animal é feroz, porque são feitos pela energia magnética. Quem vive desconhecido de si mesmo passa por tudo isso. Primeiro vai correr a hierarquia do astral térreo. Depois de correr a hierarquia do astral térreo, se transforma para a vida do chão, se transforma em outro bicho qualquer. E por isso muitos não comem bichos, porque sabem que estão comendo às vezes um parente seu. A fase do pensamento terminou em 1935. E com o pensamento ninguém resolve mais nada, porque as duas energias estão em liquidação, a energia elétrica e a energia magnética. E a liquidação tem sido, de um modo geral, no mundo inteiro a liquidação permanece. E não sentiram a mudança dessas energias por viverem artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viver contra a natureza não tiveram condições de sentir as mudanças dessas energias. Porque quem comandava a natureza antes de 1935 era a energia elétrica e a energia magnética. E tudo era muito baratinho no tempo das coisas boas, nada era caro. Hoje está tudo por hora da morte. Quem fizer empréstimo não terá dinheiro para pagar os juros, porque essas duas energias estão em liquidação. Porque terminou a fase do pensamento e o pensador perdeu o direito de viver. E quem está comandando a natureza é a energia racional.
a energia do desenvolvimento do raciocínio, que está materializada na cabeça de todos na glândula pineal. E depois de desmaterializada pela cultura racional, volta para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando assim a humanidade para voltarem ao seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Hoje todos que passaram a se conhecer sabem que o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. E muitos estão botando os livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. Outros estão botando os livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio e sonhar que está no mundo racional. Que no pensamento está a discórdia. E a discórdia causa os conflitos causam os atritos. E vivem todos em conflitos e atritos consigo mesmo. Vivem todos em conflitos consigo mesmo. E no raciocínio está a verdadeira paz, está o verdadeiro amor, está a verdadeira fraternidade, a verdadeira concórdia. Todos concordando com todos. Isso é que é bonito. Todos concordando com todos, que é todos por um e um por todos. E estamos na fase do terceiro milênio, na fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e por isso estão aí nessa classe de animal racional. E o raciocínio é o dono da vida. E o pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer a viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa, porque o pensamento é inimigo do pensador. Agora o raciocínio não deixa a pessoa fazer a viagem, porque o raciocínio é o dono da vida, porque a fase racional é a fase do desenvolvimento do raciocínio. E hoje estamos na fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Porque todos são de raça racional, e por isso estão aí nessa classe de animal racional, porque todos são de raça racional. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, nascendo e morrendo. Preparando assim a humanidade para voltar para o seu estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E a humanidade, esses que já estão com o raciocínio bem desenvolvido, estão ansiosos para voltar para o seu estado natural. Porque ninguém se conforma em ser um corpo de energia e de matéria que por si mesmo se destrói. Ninguém se conforma em ser assim. E por a natureza ter mudado de fase, mudou o seu comportamento e todos os pensadores perderam o direito de viver. Terminou a fase do pensamento e todos os feitos do pensamento e da imaginação estão a caminho da falência. Hoje estamos na fase do terceiro milênio, na fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional, e por isso estão aí nessa classe de animal racional, porque todos são de raça racional. E muitos terremotos em várias partes do mundo, e muitos vulcões em funcionamento, e tufões, e furacões e tornados.
O furacão é a coisa pior que existe, porque faz um estrago muito grande. Tudo isso porque a natureza mudou de fase, mudou o seu comportamento, por ter terminado a fase do pensamento. E em cada fase do desenvolvimento do raciocínio, a pessoa com o raciocínio desenvolvido está pronto para voltar para o seu estado natural, para o seu mundo racional. E que lá todos somos corpos de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. E esses OVNIs que andam aparecendo aí pelo espaço não passam de habitantes do mundo racional que vêm se ligar aqui na energia elétrica e na energia magnética. E assim são vistos. São vistos no espaço, habitantes do mundo racional, anunciando a fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, aonde todos vão conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional, e por isso estão aí nessa classe de animal racional, porque todos são de raça racional. É milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade para voltar para o seu estado natural, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. Preparando assim a humanidade para voltar para o seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Porque aí é onde estão, ninguém sabe o porquê que assim são, ninguém sabe o porquê que assim é. Ninguém sabe de onde veio, ninguém sabe para onde vai, ninguém sabe para onde irão. E irão para onde? Irão para as classes do animal irracional, porque nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E a natureza, milhões de milênios que vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, sendo vítimas de moléstias incuráveis para aprontar todos para levar para o seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. E ninguém quer ser mais um corpo de matéria de vida provisória, porque nessa deformação todos são mortais. E como racional são eternos e ninguém morre. Não há morte no mundo racional. E no tempo que ninguém tinha instrução, foi criado céu, inferno, purgatório. E a pessoa fazia qualquer erro, diziam logo. Não faça isso, que a sua alma vai para o inferno. Inventaram alma, coisa que nunca existiu, como um espírito. Ninguém tem espírito no corpo, tem o raciocínio. Se tivesse espírito no corpo, ninguém matava outro escondido. Porque o espírito do falecido baixava em um centro e denunciava o criminoso e dizia onde ele estava escondido. Ninguém tem espírito no corpo. Espírito foi criado pela palavra experiência, todos em experiência, para ver se acertavam ou não, e fizeram essa confusão de criar espíritos. Se existisse espírito no corpo, a polícia teria os melhores médios para descobrir esses crimes misteriosos. E tudo isso por ter terminado a fase do pensamento. E todos os feitos do pensamento e da imaginação estão a caminho da falência. Hoje todos passaram a se conhecer de verdade, porque estamos na fase do terceiro milênio, na fase da racionalização dos povos, a fase em que todos vão conhecer o mundo de sua raça. Porque todos são de raça racional e por isso estão aí nessa classe de animal racional. E muitos estão sonhando que estão voando pelo espaço, sonhando com o fim do mundo. Porque no fim do mundo todos vão transitar pelo espaço, porque a matéria vai sucumbir. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão mais do que satisfeitos, porque sabem quem são,
sabem o porquê que assim são, sabem de onde vieram, sabem para onde irão e sabem para onde vão e sabem de onde são. São de onde? São do mundo racional, que é o primeiro mundo, o mundo que deu causa a essa deformação e transformação racional. São de onde? São do mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Hoje o mundo atravessa a pior fase de sua existência, história crítica de sua existência. A vida tem solução definida e definitiva, e aí está ela completa, de o porquê que assim somos, de que somos, de onde viemos e para onde vamos, e para onde iriam se não conhecessem cultura racional. Iriam para onde? Iriam se transformar em bicho irracional, porque na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E se transforma para pior, para a classe do animal irracional. Estamos na era do fogo, na era de salve-se quem puder e se puder, porque todos são rendidos pelo fogo. Tudo que o pensamento e a imaginação fizeram está a caminho da falência. Faliu o pensamento e todos os seus feitos. Por isso estamos na era do fogo, na era de salve-se quem puder e se puder. Agora, para quem conhece cultura racional, isso tudo não se dá. Estamos na era dos desastres, porque terminou a fase do pensamento. Estamos atravessando a era pior que existe, porque estamos na era do fogo. Quem vence é o fogo, quem tem mais fogo é que vence a guerra. E estamos na fase do terceiro milênio, na fase da racionalização dos povos, que é todos conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e por isso estão aí nessa classe de animal racional. E ninguém sente mais do que faz, porque o pensamento secou, outros estão com o pensamento enfraquecido. Esses que estão com o pensamento enfraquecido se atiraram para os tóxicos e entorpecentes, porque estão com o pensamento enfraquecido. A vida tem solução definida e definitiva, e aí está ela completa, de o porquê que assim somos, de que somos, de onde viemos e para onde vamos, e para onde todos iriam se não passassem a se conhecer. E todos estão com o pensamento seco, e é uma grande infelicidade a pessoa não se conhecer, porque todos que já passaram a se conhecer só pensam na sua verdadeira paz, no verdadeiro amor, na verdadeira fraternidade e na concórdia, todos concordando com todos. E no pensamento está a discórdia, todos discordando de todos, como está aí todos em discussão, por não resolver nada. Discutem, 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 discutem e não resolve nada. Porque a natureza mudou de fase, mudou seu comportamento. Estamos na fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional. E por isso estamos aí nessa classe de animal racional, porque todos têm o raciocínio. E o raciocínio é o dono da vida, porque são filhos do primeiro mundo, do mundo racional. E que lá somos corpos de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Porque são energias puras, limpas e perfeitas. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. Porque a natureza é de transformação. E por isso nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma de uma vida para outra. Da vida de animal racional para a vida de animal irracional. E todo irracional é feroz, porque são feitos pela energia magnética. Quem vive desconhecido de si mesmo passa por tudo isso. Primeiro vai correr toda a hierarquia do astral-terra.
depois de correr a hierarquia do astral terra, se transforma para a vida do chão, se transforma em outro bicho qualquer. E por isso muitos não comem bichos, porque sabem que estão comendo às vezes um parente seu. Terminou essa fase porque entrou a fase do desenvolvimento do raciocínio, com outra energia desenvolvendo o raciocínio. Sendo a natureza muito da energia racional, a energia do verdadeiro estado natural de todos, a energia racional. E para todos encontrarem o equilíbrio perdido, tem que desenvolver o raciocínio, porque a energia elétrica e magnética, a energia do pensamento e da imaginação, cada vez mais fraca por falta do alimento da natureza. O enfraquecimento do pensamento é a causa desse brigueiro universalmente, porque não há efeito sem causa. E por isso está no mundo a discórdia. Todos discordando uns dos outros, e na discórdia estão os atritos, os conflitos, as brigas, e das brigas as guerras. E assim vem há muito, porque a fase do pensamento terminou em 1935. E é por isso que estão atravessando esta fase de equilíbrio, de desequilíbrio, de salve-se quem puder e se puder. Uma fase proveniente, o desequilíbrio, do enfraquecimento do pensamento em que a natureza deixou de alimentar essas duas energias, porque terminou a fase do seu comando ou o comando de sua fase. E por isso aí está no mundo inteiro esse brigueiro infernal, que os pensadores querem paz e não têm, querem sossego e não têm, e desconhecem a causa, porque não há efeito sem causa. A causa, a fase do pensamento terminou e os pensadores continuaram a pensar dentro da fase do desenvolvimento do raciocínio, porque não sentiram a mudança de fase. Há muito que a fase é racional, a fase onde todos vão encontrar o equilíbrio perdido no desenvolvimento do raciocínio. Volume 684 do Histórico. Há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade para voltar para o seu estado natural, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, para poder voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E lá somos corpos de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza, porque ninguém quer ser mais assim como é, ninguém quer ser mais um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Todos querem voltar para o seu estado natural, e todos fazendo por onde para voltar para o seu verdadeiro estado natural. Porque lá é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Porque estão apelando para voltar para o seu estado natural. A fase do pensamento terminou em 1935 e não adianta pensar, porque com o pensamento ninguém resolve mais nada somente com raciocínio. E ninguém sentiu a mudança dessa fase por viver artificialmente, porque quem vive artificialmente vive contra a natureza, e por viver contra a natureza não tiveram condições de sentir as mudanças dessas energias. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida de ninguém. O pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e morrer nessa viagem, o pensamento não avisa, porque tem se dado milhões de casos desses e a pessoa perde a vida. Agora está aí a fase há milênios. Agora está aí a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional. Está aí a fase há milênios, a natureza preparando todos, morrendo e nascendo,
morrendo e nascendo, preparando todos para voltar para o primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Estamos na fase do terceiro milênio. Essa fase é a fase da racionalização dos povos, onde todos vão conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e, por isso, estamos nessa classe de animal racional, porque somos de raça racional. E muitos estão botando os livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. Outros estão botando os livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio e sonhar que está no mundo racional. Porque estão apelando para tudo, porque todos querem voltar para o seu mundo de origem. Porque a origem é uma só. É o primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Todos querem ser puros, limpos e perfeitos. Ninguém quer ficar mais aqui na Terra, porque aqui são corpos de matéria que por si mesmo se destrói. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra, da vida de animal racional para a vida de animal irracional. E por serem feitos pela energia magnética que são sofredores. E o mundo passando por essa inflação, que ninguém pode pedir um empréstimo no banco porque não pode pagar. Porque não vai pagar, porque os juros estão muito altos. E a fase do pensamento terminou, e é por isso que está essa grande mortandade no mundo inteiro, porque todos perderam o direito de viver. E a natureza, milhões de milênios que vem preparando a humanidade para, depois de preparados, morrendo e nascendo. Morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. Depois de bem preparados, voltar para o seu verdadeiro estado natural. Que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E o ser humano é um corpo de energia que por si mesmo se destrói. Estamos na fase do terceiro milênio, na fase da racionalização dos povos, aonde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e por isso estão aí nessa classe de animal racional. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. Primeiro vão correr toda a hierarquia dos orixás, depois é que vão correr toda a hierarquia do chão. Orixá quer dizer o baixo espiritismo. Porque ninguém tem espírito no corpo, se tivesse, ninguém matava o outro escondido. Porque o espírito do falecido baixava em um centro e denunciava quem foi o criminoso. Tudo isso por ter terminado a fase do pensamento. Tudo que o pensamento fez, está aí a falência do pensamento. Porque ninguém tem espírito no corpo, tem o raciocínio, que é o dono da vida, que é a glândula pineal, que está materializada no istmo do mesencéfalo. E que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E virou o bicho, perde o raciocínio. O raciocínio, enquanto a pessoa está viva, é que tem um raciocínio materializado no istmo, no mesencéfalo, que é a glândula pineal. Virou o bicho, perde o raciocínio, porque bicho não tem raciocínio. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo para voltar para o seu estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. A inflação é tanta que ninguém sabe mais o que faz, e por isso pedimos dinheiro emprestado aos Estados Unidos. E agora estão cortando volta para pagar e sacrificando o povo. Como aí está tudo muito caro e o povo não pode pagar,
Quer comprar uma cesta de Natal grande, não tem dinheiro para pagar, porque os salários não dão para comprar. Se houvesse fraternidade, não existiria fome no mundo. E a vida é um corpo de energia, de matéria que por si mesmo se destrói. É um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E todos ansiosos para voltar para o seu estado natural, porque ninguém quer ser mais um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E por isso ninguém sabe o porquê que assim é, ninguém sabe o porquê que assim são. Ninguém sabe de onde vieram, ninguém sabe para onde irão, ninguém sabe de onde são. São de onde? São do primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade para voltar para o seu estado natural, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. Preparando-se a humanidade para voltar para o primeiro mundo, o mundo racional, porque lá são corpos de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade para voltar para o seu estado natural, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, para poder voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E lá somos corpos de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza, porque ninguém quer ser mais assim como é, ninguém quer ser mais um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Todos querem voltar para o seu estado natural, e todos fazendo por onde para voltar para o seu verdadeiro estado natural, porque lá é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Todos estão apelando para voltar para o seu estado natural. Hoje todos que passaram a se conhecer sabem que estão na verdadeira estrada de Deus, porque Deus é um ser supremo do mundo racional, da verdadeira origem do animal racional, e que hoje não é mais animal racional e sim aparelho racional, por a fase natural da natureza ser racional. Para ver que todos hoje que passaram a se conhecer estão ricos de felicidade consigo mesmos, e vão triunfando racionalmente na estrada do amor ao próximo como a si mesmo. Para ver que quem vive desconhecido de si mesmo leva uma vida infrutífera, cheia de problemas, cheia de casos e impregnada de males visíveis e invisíveis, por viver desconhecido de si mesmo e não saber o porquê que assim é. Hoje todos que passaram a se conhecer estão triunfando racionalmente porque sentem a proteção e a vibração racional e dizendo: é verdade, o que seria de mim se não tivesse essa proteção? Estaria perdido nesse segundo mundo de salve-se quem puder e se puder. E os acontecimentos no mundo inteiro estão provando tudo isto e comprovando de que a era é a fase do fogo e que dentro do fogo todos passam a fase crítica da vida, que é de salve-se quem puder e se puder. É uma fase que está decepcionando todos no mundo inteiro por desconhecerem a causa verdadeira da existência da era do fogo e de salve-se quem puder. Hoje quem passou a se conhecer conhece todas as causas e a origem de todas as causas, e a base da origem da causa dos seres. E tudo assim é trazido da verdadeira fonte, por a verdadeira fonte ser racional. Para ver que o maior brilhante que todos têm em si mesmos é o vínculo do mundo racional, por intermédio do habitante do mundo racional que está materializado em forma de máquina do raciocínio. É o maior brilhante da vida o raciocínio. Por ser o dono da vida, é o maior brilhante da vida, por os causadores desse segundo mundo e da vida serem os habitantes do mundo racional, que saíram do mundo racional e entraram por uma planície.
não estava pronta para entrar em progresso. O resultado é esse que aí está, todos como sofredores imortais e não sabiam porque eram assim como são. Agora, depois que passaram a se conhecer, é que sabem quem são, de onde vieram e para onde vão. Hoje sabem como triunfar racionalmente. Qual é o comportamento do racional que está iniciando o desenvolvimento do seu raciocínio. Deva ser indiferente a tudo, para não haver preocupação com as coisas inúteis, porque quem perde tempo com as coisas úteis também perde tempo com as coisas inúteis. As coisas úteis são as coisas necessárias. E hoje o ponto de vista fundamental da vida é a cultura do desenvolvimento do raciocínio de todos, para que encontre o equilíbrio que é muito perdido, desde que se extinguiram em cima do início da terra e da goma que virou água. Hoje é que estão passando a se conhecer radicalmente, sabendo por que todos assim são, sabendo por que esse mundo assim é, sabendo de onde todos vieram, sabendo para onde todos vão, por saberem quem são e de onde são e por que aí em cima desta terra estão. Que estavam sem solução por viverem desconhecidos de si mesmos. Hoje, ao passarem a se conhecer, estão glorificados pelo mundo racional porque passaram a se conhecer. E a vida de todos sempre foi salgada por estarem sendo lapidados por esses dois instrumentos de lapidação. A energia elétrica e magnética, por tudo ser energia transformada em seres. E assim estão salvos todos que passaram a se conhecer dentro deste segundo mundo. E no segundo mundo entrou a fase do terceiro milênio, a fase construtiva do animal racional e da natureza, pelo desenvolvimento do raciocínio feito pela energia racional. Que agora, na fase racional, é a energia natural da natureza. E com o desenvolvimento do raciocínio terão um equilíbrio íntegro e a união de todos, e a vida se tornará equilibrada racionalmente cada vez mais, por o raciocínio ir melhorando todos com seu desenvolvimento e purificando todos cada vez, melhorando sempre. Para ver que a fase racional é a fase de muita alegria, de muita harmonia, de muita união pelo desenvolvimento do raciocínio. Encontrando-se com o desenvolvimento do raciocínio a verdadeira paz, do verdadeiro amor e a fraternidade, por todos viverem e estarem equilibrados racionalmente. E que no desenvolvimento do raciocínio está a construção de todos para melhor. E todos brilhando na fase da racionalização dos povos, que é conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. O raciocínio é o ponto básico e lógico da vida eterna, por ser um habitante do mundo racional materializado em forma de máquina do raciocínio. Para ver que o raciocínio é um habitante da verdadeira fonte de tudo que existe nesse segundo mundo, por o raciocínio ser o verdadeiro condutor para a volta dele para o mundo racional, que com o desenvolvimento de sua desmaterialização, depois de desmaterializada essa energia racional, toma a forma corpórea do seu verdadeiro estado natural e volta naturalmente para o mundo racional, o seu habitat eterno. Hoje, por passarem a se conhecer, passaram a saber quem é o raciocínio e de onde ele é, e o porquê que veio parar nesse segundo mundo, materializado em forma de máquina do raciocínio. Hoje, todos que passaram a se conhecer estão radiantes de alegria, porque sabem de onde vieram e agora para onde vão. Na fase do terceiro milênio, todos passaram a conhecer o porquê todos assim são, e o porquê que esse segundo mundo assim é, e o porquê todos ficaram assim como aí estão nesse segundo mundo, o porquê que pensavam e imaginavam. Passaram a conhecer quem é o pensamento e a imaginação e de onde são, e o porquê da formação dessas máquinas de matéria que aí estão,
e porque passaram por essas 21 eternidades, que terminará com a fase da racionalização dos povos, como um verdadeiro paraíso racional por imperar ligada a toda a natureza, por imperar ligada a todos e a natureza a energia racional. E todos assim de volta para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos que passaram a se conhecer sabem quem são, sabem de onde são, sabem de onde vieram e para onde todos vão. E por isso o mundo inteiro está diferente do que sempre foi, porque terminou a fase do segundo milênio, a fase do animal racional, a fase do pensamento.